meus amigos do coração, eu queria falar para vocês hoje um pouquinho sobre fé. Não existe fé sem amor. Eu vou mostrar isso para vocês. Perceba em sua vida a regência de algo maior, que cuida de você. Essa regência é tão espetacular que ela nos faz acreditar. Ela nos faz acreditar que existe uma coisa superior que nos coordena as atitudes, que é a lei do amor. Faça ao outro o que você gostaria que ele lhe fizesse, ou não faça. Porque toda vez que você ama o outro, essa regência lhe dá paz. E quando você ama o outro em primeiro lugar, imediatamente você sente a paz. Amar o próximo como a si mesmo. Nessa regência, tudo aquilo que nós damos, nós recebemos. Mas se eu dou o mal ao outro, se eu dou a cara feia, se eu dou a agressividade, aí não. Quando eu me afasto da regência, da lei do amor, essa própria regência nos traz angústia. Porque eu me afasto da divindade que já habita em mim, do meu próprio self, que é a minha estrutura maior. Então, a primeira estrutura da fé é acreditar que essa regência é real. Porque a fé sem razão é morta. A fé emocional, eu digo assim, eu acredito em Deus, importante, mas eu acredito em Deus por quê? Porque toda vez que eu amo, eu me amo. E toda vez que eu não amo o outro, eu também não me amo porque eu sinto angústia. Isto é a fé raciocinada. É a fé chamada racional. Então a primeira estrutura da fé é acreditar e aceitar essa regência da lei do amor sobre nós. A segunda grande estrutura é confiar. Porque na medida que eu aceito essa regência, eu confio que essa regência, ela não está aí para me punir. E eu confio que ao amar sem ser amado, eu recebo paz. Mas eu confio que muitas vezes, ao errar, ao ferir, eu também vou colher aquilo que eu plantei. Então, muitas vezes, essa colheita, ela é, às vezes, a curto prazo. Quando a gente trata mal alguém, a gente se sente quase que imediatamente mal, distônico emocionalmente. Mas muitas vezes a nossa mente está distraída pelas nossas mentiras, pelas nossas justificativas, pelas nossas racionalizações. E essa regência, ela vai atuar através da própria semeadura. E eu confio que tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Se eu semeio bem, a lei do amor me traz a paz. Mas se eu semeio mal, se eu abandono as pessoas, se eu faço uma traição, me firo as pessoas, se eu ajo com egoísmo, com orgulho, se eu julgo as pessoas, ou eu colho imediatamente, ou eu colho o sofrimento que aquela atitude vai me proporcionar. Até com reação do próximo, com a própria reação que a sociedade tem. Então, muitas vezes, a nossa colheita é curta, rápida, mas muitas vezes vem a médio prazo. Mas muitas vezes essa colheita vem a longo prazo. Passa-se anos. E aquele erro que nós cometemos anteriormente, ele vai ter consequências futuras para a nossa própria felicidade. Então eu podia dizer que fé é primeiro aceitar a regência de Deus sobre
A regência de Deus é a regência da lei do amor sobre nossas vidas, acreditando que essa regência é verdadeira. Mas eu preciso confiar nessa regência, porque essa regência muitas vezes vai puxar nossas orelhas. Essa regência vai nos trazer constrangimentos, problemas de saúde, abandono de pessoas, porque nós semeamos e assim nós vamos coletar. E nesse processo de coleta que a gente tem uma coisa muito interessante, que corta esse processo todo de sofrimento, o arrependimento. Que a gente possa ter o arrependimento sempre das coisas que nós fizermos e que prejudicaram o nosso próximo, nosso semelhante. O arrependimento é a própria manifestação da humildade em nossas vidas. Ela elimina toda essa estrutura do egoísmo, do orgulho e da ofendibilidade. Pense sobre isso. Fé não é dizer apenas da boca para fora, eu acredito em Deus. É preciso viver essa fé dentro do seu coração. E como eu falei no início, se você ama, você tem fé. E se você tem fé verdadeira, você também ama. Não há como dissociar a fé do amor, porque a fé sem obras, a fé sem esforço evolutivo é morta. É apenas uma falácia que nós aprendemos nas nossas religiões. Amo você sempre. Desejo o melhor para todos. Muita paz, paz e bem.